Bem-vindo ao EduCast, o podcast da Escola Corporativa da Unicamp, a EduCorp. Saudação a todas e todos que estão acompanhando mais uma edição do EduCast, que é o podcast da EduCorp. E hoje é uma edição muito especial, porque é com muita satisfação que recebemos aqui o reitor, o professor Paulo César Montanher, que abriu sua agenda, está aqui para conversarmos sobre várias questões de interesse institucional, direto ou indiretamente envolvendo a EduCorp. Então, espero que seja uma conversa bem positiva. Então, eu queria, primeiramente, agradecer ao reitor por ter aceitado o convite, por estar aqui. Depois a gente vai seguir aí uma conversa institucional e importante. Ok, prazer também enorme estar aqui no EduCast, o podcast do EduCorp. Prazer estar aqui com vocês e nessa instituição tão importante que a gente tem na universidade, que é a EduCorp, uma escola de educação corporativa e que tem muitas contribuições já desde a sua origem com a formação dos nossos profissionais, enfim, né? Prazer estar aqui. Tudo bem, reitor. Há algumas coincidências na vida, né? E aqui eu vou apontar uma delas. Ainda não há o seu primeiro ano de mandato, né? Está no começo praticamente, mas coincide com a Unicamp completando 60 anos. São coincidências como essa que são felizes, né? Então, eu queria te ouvir um pouco nesse momento, Unicamp 60 anos, você tem uma vivência já aqui intensa, né? Por vários cargos. Ouvi-lo um pouco a partir desse momento aí. Bom, quando a Unicamp nasceu eu tinha 2 anos, né? Dois para 3 anos, né? E, de fato, quando a gente olha os 60 anos da Unicamp, a gente vê uma obra construída por muita gente valiosa que por aqui passou e pelos que aqui ainda estão e que deixarão, digamos, uma universidade muito, muito consolidada para os que virão, né? A Unicamp, desde 66, a nossa data original de criação é 66, ela teve várias etapas. A primeira etapa é onde se constituiu nos prédios antigos da cidade, chega ao campus universitário, um matagal imenso que era essa região, né? Vai se construindo e vai construindo seus prédios. Não obstante, é muito comum as pessoas lembrarem da frase histórica do professor Zeferino Vaz, que a universidade se faz com cérebros, cérebros e cérebros. Isso é verdade, né? Mas os prédios também são importantes, né? E hoje nós temos muitos 1.000 metros quadrados aqui construídos que necessitam de muita atenção. Mas o que vale dizer sobre isso, Edson, e as pessoas que nos ouvem, é que ao final de 60 anos, nesses 60 anos, não, além das coincidências que você demonstra, muitas coisas estão bastante robustas e consolidadas, né? Nós temos hoje uma universidade que está e que tem cursos em todas as áreas do conhecimento, né? Passando pela saúde, pela área de humanidades, pela área de tecnologias, Chegando novos cursos. chegando novos cursos, né? Chegando novos cursos. É fundamental que a universidade também cresça, né? Cresça junto com a sociedade, né? Mas, sobretudo, a importância que a universidade tem para a cidade de Campinas, para a região e para o país, né? Em todas as áreas do conhecimento. Só um breve exemplo, né? No nosso entorno hoje, nós temos um grande capital humano e também institucional de entidades que trabalham com inovação tecnológica, com pesquisa de ponta, com P&D. Isso é fruto da entrada da Unicamp nesse lugar. Ela impulsionou isso e ela liderou esse processo. Isso é visível nesse momento, né? E mais do que qualquer coisa, a importância da Unicamp na formação de gerações e lideranças para o país também. Então, é realmente um momento muito saudável. Nós iniciamos nossas comemorações de 60 anos no ano passado, já com a
com a inauguração das festas, com os símbolos, os selos, né? Uma programação bastante intensa e vai ser um ano bastante interessante. Nós começamos o ano letivo agora, recebendo novos alunos, então é sempre a renovação da esperança, a chegada de novos estudantes. Portanto, é para mim também, como reitor nesse momento, uma honra poder representar a universidade nos seus 60 anos. Jovem universidade, mas bastante robusta. Professor, corroborando com a sua fala agora recente, obviamente, por estar aqui na EduCorp, eu tenho que acompanhar alguns indicadores, alguns itens, né? E eu vejo que a Unicamp, nesses rankings que aparecem aí, o item inovação é o item que a Unicamp está destacadamente à frente das outras universidades com as quais ela concorre. É importante, então, corroborando um pouco. E nesse sentido também, é, houve um intenso debate que depois resultou na sua eleição, na sua designação, e aí já está há quase um ano de mandato, né? O já aí é porque Passa mas vai rápido. passar rápido. E aí quais são, é possível já falar um pouco quais desafios já foram enfrentados, superados, os avanços e aí algumas projeções. Sim, sim. Bom, é, um ano é pouco, mas ao mesmo tempo é um momento de plantar sementes, né? Nós estamos plantando muitas sementes, né? Nós temos muitos interesses em, em fortalecer essa área de inovação da Unicamp, claro, né? Da pesquisa, ensino, extensão, cada vez mais, vamos dizer, robustas, com mais capacidade de investimento. Mas tem algumas coisas que eu já posso dizer que são projetos que eles tomaram corpo. Acho que um projeto importante nosso nesse momento é, é o fortalecimento dos nossos projetos de permanência, né? Então, nós iniciamos na gestão do professor Tom Zé, quando eu estava também na equipe, e nós concluímos a compra do terreno contíguo à moradia, para que a gente possa projetar um novo desenho de moradia para nos prepararmos para o futuro, né? A nossa moradia é do início dos anos 90 e ela não cresceu junto com o tamanho da universidade. Então, isso é um projeto muito importante. A segunda característica é a nossa perspectiva, e nós já temos alguns, vamos dizer, alguns resultados oriundos desse modelo de promoção que estamos fazendo, né? Onde os nossos servidores são avaliados. E nós já fizemos 3 ciclos completos, então nós queremos preservar isso, porque percebemos que isso vai ajudando as pessoas a se programarem, se prepararem. Por conta disso também a gente valorizar cada vez mais a qualificação das pessoas e reconhecer isso de uma certa forma, né, com condições de trabalho, né? Uma terceira característica importante foi a discussão da autarquização. Eu não poderia dizer o contrário. Muitas pessoas disseram, mas isso não estava no plano de governo. Realmente não estava. E eu disse isso em todas as câmaras que eu estive, que surgiu uma oportunidade e era um projeto já muito clássico da universidade. A universidade teve vários momentos de discussão. E em 2010 ela teve uma ação no conselho desse processo, e nós acabamos então recebendo, conversando com o governo e para que a gente pudesse fazer uma autarquização da área de saúde da universidade, onde nós seríamos os responsáveis pela universidade. É importante dizer que a autarquia que a gente busca é a mesma que a Unicamp é. Nós somos uma autarquia. E com isso, os desdobramentos disso são, podemos desenhar um projeto de saúde inovador. Nosso projeto de saúde é muito bom. Essa área de saúde é muito, muito importante para essa sociedade do nosso entorno, né? Mas a gente nota nos nossos indicadores, e ontem mesmo eu assisti uma matéria da dificuldade que nós estamos, por exemplo, nesse momento na saúde em Campinas e região, né? Então, o que nós queremos é utilizar todo o nosso capital humano, de formação humana, de conhecimento científico, tecnológico, de formação
profissional na área da saúde para contribuir com a população, com as melhores condições, né? E nós temos uma expectativa de que isso seja possível. Mas, ao mesmo tempo, com isso, nós temos a ideia de também fazer com que a universidade cresça, né? Então, nós estamos tendo a aprovação de um curso de Direito, nós também aprovamos um curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, a ser ministrado na FCA em Limeira, junto com a FT. Inovador. Inovador, um curso inovador, né? Temos outros cursos que já existem em algumas unidades e que vão ganhar mais oportunidades de vaga ou em cursos noturnos. É o caso, por exemplo, do estudo da língua inglesa no IA, temos também curso de história no IFISH, né? E para isso a gente precisa de recursos bem administrados. Então, eu acho que são alguns desenhos, né, que nos permitem dizer que nesse ano construímos uma base sólida para isso. As progressões, digamos assim, as carreiras além dos nossos servidores, também dos nossos professores têm corrido com bastante empenho para que a gente possa, de fato, fazer valer a missão da universidade, que é fazer pesquisa de excelência, ensino de qualidade, extensão desses serviços à nossa população e também, sobretudo, uma prestação de serviços, uma assistência de saúde cada vez mais qualificada. Em linhas gerais, Edson, é isso. Eu poderia falar de outras coisas, mas são 3 ou 4 grandes pilares que permitem dizer da nossa gestão nesse momento. Muito bem. Além, claro, né, Edson, só lembrar, de dar prosseguimento aos projetos que a gente já tem como robustos, né? Vale lembrar, por exemplo, nossos cursos de graduação, todos eles são muito bem avaliados. Os rankings são, para nós, elementos eles não podem ser elementos só da nossa missão, ficar correndo atrás do ranking, mas eles nos ajudam a pensar um pouco a nossa inserção no mundo, na nossa região. Então, vale dizer, novamente, que os nossos cursos de pós-graduação agora eles foram muito bem avaliados pela CAPES, o que significa dizer que cursos que vinham lá em condições de crescimento, nesse momento, já atingiram padrões internacionais. Isso é trabalho da coletividade, que isso a gente precisa continuar preservando e também fazendo com que eles sintam segurança na administração para percorrer nesse caminho. Perfeito. E nos faz sentir muito orgulho sempre da Unicamp, né? Pois é. E aí, pela sua fala também, e também novamente reforçando, eu tenho percebido nos últimos tempos, né, um sentido forte de continuidade de algumas questões que tem que ser, prosseguir mesmo, né? E aí, a sua gestão teve que já também traçar o planejamento estratégico, que agora vai de 2026 a 2030. Então, corrobora isso tudo com a sua fala, a sua visão de futuro. Então, e planejamento é fundamental, né? Até uma coisa que a gente insere aqui nos cursos de gestão é fundamental. Queria ouvir sobre o planes e o planejamento em si. Pois é, essa é uma boa discussão. O Edson, você estava aqui, e muitos talvez que nos ouvem também estavam, quando essa cultura chegou à universidade, né? Não foi trivial, né? Havia assim uma associação com setores privatizados do país, enfim, né? E as pessoas lenta e gradualmente foram percebendo que o planejamento de uma instituição pública estratégica é fundamental, porque ele é uma espécie de guia. Eu vou ler o que eu disse numa entrevista, as pessoas me permitam, que está no nosso portal, logo após a aprovação do documento no Conselho Universitário, né? Nós aprovamos no Conselho Universitário isso em, em novembro de 25. E eu disse assim, que Ainda recente. é recente, e ele é um planejamento de 26 a 30, né? Sim. Ou seja, a gestão atual está fazendo um planejamento que vai atravessar a própria gestão. E nós recebemos da gestão do professor Tom Zé, que também recebeu da gestão do professor Marcelo. Isso me parece um primeiro dado importante. Planejamento estratégico da universidade, ele é um conceito que extrapola gestões e extrapola visões de gestão. Ele é a visão da universidade. Isso é fundamental. Num método, numa estratégia, com utilização de estratégias,
que nós fomos aperfeiçoando desde a origem do planejamento estratégico. Agrega muita gente de todas as áreas. Eu disse assim, que o nosso planejamento reafirma uma visão compartilhada de futuro. É como se várias pessoas estivessem dizendo para onde querem chegar e essas visões vão se equilibrando e construindo uma direção com grandes pilares de construção. Traduz um esforço coletivo de uma instituição que é efetivamente plural, com muitas opiniões, diversa e cada vez mais inclusiva, né? Porque também tem sido um desafio isso para nós, né? Aprender com isso, né? Valorizando os princípios da autonomia universitária e da democracia. Isso foi o que eu disse. Portanto, eu sinto que ele representa, de fato, essa visão. A nossa missão como reitor vai até abril de 29. E ao chegar a nova gestão, ela vai produzir os efeitos de um planejamento estratégico que vai acontecer dentro da gestão dela, que é o que aconteceu conosco, mas ela também entrega para a gestão seguinte diretrizes. Então, isso para nós, Edson, é muito importante. E se você me permite, eu queria falar da missão. Dado essa consolidação da universidade nos seus 60 anos, em muitas áreas do conhecimento, e quando a gente fala em consolidação, não significa acomodação. Uhum, Consolidação significa que estamos fincados em alicerces muito robustos. E perfeito. esses alicerces precisam ser preservados. Mas a gente precisa o tempo todo ficar em atenção. E aí eu quero lembrar da missão desse nosso planejamento, né? Que é promover o conhecimento para uma sociedade democrática, justa e inclusiva. Veja, muito curto e objetivo. Por quê? Porque nós já somos uma universidade que temos o compromisso com a geração do conhecimento novo. Isso está muito consolidado. Uhum, Então, o próximo passo é o que faremos com o conhecimento em tempos de inteligência artificial, em tempos de internet, em tempos de fake news. Então, essa é uma missão que a universidade se coloca, que eu vejo com muita importância. A gente vê todos os dias o resultado desse, digamos assim, desse modelo social, com a velocidade muito rápida da informação, da inteligência artificial. Nós precisamos participar disso. Muitos dizem assim, mas vocês vão abrir curso de direito na universidade? É um curso que existem muitos no Brasil. Eu falei, bom, mas a Unicamp precisa participar dessa área também. com Nós nunca certeza. participamos dela. Nós precisamos ser uma voz também nessa discussão, como somos em outras áreas importantes. Não só uma voz nacional, mas internacional. O que nos mobiliza é isso. E o conceito de direito que nós temos hoje, eu só estou dando um exemplo dessa relação da missão, é lidar com temas novos, como meio ambiente, como é, é, inclusão digital, como o mundo digital na vida das pessoas. Então, isso faz com que a gente tenha. Recentemente eu estive num evento do Tribunal Regional do Trabalho e o desafio dos próprios ministros e das próprias juízes, né, que trabalham lá é como vamos avaliar o trabalho do futuro? A universidade precisa ajudar nisso. Com certeza, com certeza. Então, de um lado, aí fica muito claro essa maturidade institucional na continuidade de algumas questões que já vinham sendo realizadas e aprimorando isso, né? E no Planes recente, professor, a capacitação é uma das metas estratégicas. E aí surge a Educorp, né? E eu quero reforçar aqui a satisfação em tê-lo aqui, né? Eu diria que quando o professor Zeferino começou a trazer os grandes cientistas para iniciar a Unicamp, certamente isso foi acompanhado também de um quadro técnico administrativo também condizente com isso, né? Então, eu diria que a educação corporativa, de maneira mais estrita, começou no Unicamp já nas origens, né? Uhum. E aí a Unicamp foi avançando nesse sentido. Houve lá um pouco da DGRH, que tinha uma área de treinamento. Aí, em 1999, surge a FPU, né? Que em 2016, acho que o senhor estava como chefe de gabinete, surgiu a Educorp, né? Que agora está completando 10 anos, em julho completa 10 anos. E aí, nesse sentido, é importante ouvi-lo, né? Como o nosso líder, nesse momento aí, um líder maior, qual a sua visão no sentido de ter da capacitação ser um item Legal. estratégico da universidade? Edson, muito boa a lembrança sobre a FPU, que é o embrião da Educorp, né?
Lembrar também que a Educorp foi criada em 2016 com os 50 anos da Unicamp. Ela foi um dos marcos daquele momento, né? Mas nessa nossa linha do tempo aí, nessa timeline, digamos assim, é bom lembrar de algumas coisas, né? A primeira delas é que todo mundo fala assim, a instituição, a instituição. É verdade, a instituição é muito importante, ela transcende todos nós, né? Se nós pensarmos na instituição universidade, ela é, talvez junto com a igreja, né, Uhum. as instituições mais antigas do mundo, né? O Brasil tem ainda uma tradição pequena de universidades. A USP é de 1934, vai fazer agora, daqui 8 anos, 100 anos, né? Mas para quem vai à Europa, e eu tive, por exemplo, a oportunidade de ir em Coimbra, na Universidade de Coimbra, ela vai daqui a pouco completar 800, né? Portanto, a missão da universidade, que é essa missão com a formação humana, com o conhecimento, com a pesquisa, com o saber, ela precisa também estar envolvida em todas as suas áreas do conhecimento, em todas as pessoas que aqui trabalham. Portanto, a instituição é feita de gente. E o que qualifica uma instituição é a capacidade dessa gente que trabalha nela produzir coisas. A capacidade dessas pessoas terem a visão institucional acima da sua visão pessoal. E claro que a sua visão pessoal pode interferir na visão institucional. É um desenho muito valioso. Portanto, eu sempre digo isso. A Unicamp é feita dessa gente, dessas pessoas. O legado que nós recebemos das pessoas que construíram a Unicamp é muito bom. Claro que, como qualquer instituição, ela tem seus desafios, suas correções de rota, né? Os seus conflitos, é óbvio. Nós somos em 2.000 professores, quase 8.000 funcionários, servidores técnicos administrativos. Nós somos em quase 40.000 estudantes, né? Mais a comunidade que convive dentro da nossa área de saúde. Enfim, é uma comunidade imensa, com divergências muito das mais diferentes, né? Pessoas capacitadas, inteligentes, pessoas com muitas inteligências, com conhecimento da diversidade das diferentes áreas. E esse conflito, ele foi lento e gradualmente sendo construído na universidade. Então, nossas câmeras são importantes. E quando você fala isso, Edson, a Educorp é, de uma certa forma, o produto dessa visão, né? Com certeza. Que a FPU e as origens da Educorp se materializam muito intramuros, num primeiro momento, né? Tentando olhar muito para a formação do nosso servidor, e que ela ganha, lenta e gradualmente, e a cada dia mais, uma relação extramuros, né? Lembrando, por exemplo, dos convênios que fizemos recentemente com o Tribunal Regional do Trabalho, com os ministérios públicos, Ministério de Justiça, Tribunal de Justiça, que nós tivemos em São Paulo. Por quê? Porque nós temos algumas expertises na universidade que essas instituições externas perceberam da importância de nos relacionarmos, né? E a gente descobre também que começa a influenciar outras universidades nesse caminho, né? Porque é uma forma também de, ao fazer isso, nós entendermos nossos sistemas, nossas, digamos assim, nossas estratégias de trabalho e fazendo com que essas estratégias sendo lenta e gradualmente virando áreas de formação, troca de experiências, produção científica, né? Então, nós temos, por exemplo, exemplos importantes como o Sintec ou como os prêmios PAEP, que ao final do ano ela faz uma avaliação do conhecimento produzido pelos nossos servidores, no caso aí, que tem uma relação muito forte com a Educorp, né? E faz com que isso gere conhecimento, gere prêmios, gere motivação. Então, a minha visão da Educorp é de que ela tem uma missão de futuro e que ela veio para ficar. Ela veio para ficar e ela vai, assim como a universidade foi se recompondo, foi se reorganizando, foi se adaptando aos tempos modernos, a nossa escola de educação corporativa também seguirá o mesmo projeto, por certo. Perfeito, professor. E também queria ressaltar que formou-se na Unicamp também um conjunto de órgãos que tratam da gestão de pessoas, né? Hum?
Aí a Educorp faz parte desse espaço, né, de gestão de pessoas, mas aí eu queria falar da DGRH, do GGBS, É, do SECOM, SECOM, e também linkando isso com algo importante que tem acontecido mais recentemente, que é a fixação de PAEPs na gestão, como gestores, hum. que é algo que o senhor tem mantido aí nesse seu primeiro tempo aí de mandato. Queria te ouvir, porque é importante os PAEPs também ajudarem Sim, formalmente claro. nesse processo todo de consolidação da Unicamp. Não, não há dúvida, Edson. Eu sou parte disso. Eu cheguei a ver muitos casos dessa natureza. Nós tivemos, talvez, no passado, experiências mais esporádicas, né? De pessoas que eram servidores qualificados e que assumiram cargos importantes. Mas a estrutura da universidade, em algum momento, ela, ela decidiu por explorar a potencialidade profissional dos PAEPs e tem sido uma experiência muito valiosa. Ontem ainda, bom, não sei quando as pessoas vão assistir, mas eu estive ontem, da data da nossa gravação aqui, num evento com que trata mesmo de gestão de pessoas, que são o Fórum de Gestores, e estava exatamente valorizando esse processo, né, das competências que nós temos, né? Eu quero falar em três aspectos que permitem a gente pensar assim. O primeiro deles são, de fato, as condições de trabalho que a Unicamp tem construído, né? Nós temos uma estrutura salarial bastante consagrada, com carreiras consagradas, né? E a gente percebe pelos concursos públicos a vontade das pessoas trabalharem conosco. Claro que em algumas áreas, às vezes, o mercado está mais valorizado, isso cria ali alguns movimentos, mas normalmente a gente tem uma competição muito grande, o que significa dizer que nós estamos recebendo pessoas muito qualificadas. E ao receber pessoas muito qualificadas, a gente precisa ter também projetos para que esse potencial dessas pessoas possam se aflorar, né? A segunda questão, né, é que no aperfeiçoamento da carreira também veio um certo aperfeiçoamento da ideia de progressão, que é uma coisa que a gente precisa buscar. Claro que isso depende sempre das questões orçamentárias, mas numa análise histórica do tempo, desde 90, quando chega o ICMS como a nossa fonte de recursos para a nossa manutenção financeira, o ICMS tem tido um crescimento que permitiu que a universidade fosse também crescendo junto. E com isso também podendo fazer progressões e podendo fazer análise, o que torna também todas as dificuldades, né, dessas relações, né? Uma outra questão importante é que talvez como universidade a nossa vocação para a valorização da formação também acaba refletindo nos nossos PAEPs, Com né? certeza. Nós temos PAEPs muito qualificados, com doutorado, com mestrado, com especialização, com conhecimento profundo da universidade, com conhecimento profundo das suas áreas de trabalho, né? E por fim, o professor Fernando Sartre outro dia mostrou que a universidade foi considerada por um órgão que analisa os melhores locais para se trabalhar, um dos melhores ambientes para se trabalhar no Brasil, a Unicamp, né? Por quê? Porque nós também temos uma política de salários, temos uma política de recomposição de salários, né? Através do CRUESP, claro, junto com a USP e a Unesp. Temos uma política de benefícios que Sim. foram muito implantadas fortemente nos últimos 7 a 8 anos, né? Tínhamos alguma coisa, mas elas se transformaram em universais. Então, com isso, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, um ecossistema, né, interno que promove isso. É um desafio, porque talvez o futuro permita com que esta relação que você fala dos PAEPs nos cargos permita muito mais espaço para que isso aconteça, né? E ao se dar com isso, e ao se notar essa característica, eu digo sempre, os resultados são realmente, né, que, que qualifica a ideia original, né, de explorar esse potencial.
Perfeito. Eu queria colocar 2 itens aqui, na sequência da sua reflexão. Primeiro, a renovação geracional, Hum, que é um fator, muito percebido atualmente, né. Tem tido uma forte renovação geracional, e essas novas gerações, elas chegam e têm encontrado aqui na Educorp e no sistema de gestão de pessoas da Unicamp, acolhimento para que elas se desenvolvam e também coloquem o seu conhecimento já prévio aqui, né. As organizações, no sentido geral, elas usam esse fator da renovação geracional para fortalecer aquilo que eles chamam de negócio deles. Nós também, acho que a Unicamp tem que fazer isso também, incorporar, fazer essa integração das novas gerações com as hum. gerações que já estavam aqui. Então, nesse sentido, eu também queria colocar para o senhor que a renovação geracional também impacta na inovação. A Sim, inovação, quebrar paradigmas, pois é. é isso. Queria te ouvir um pouco e Essa é uma boa. Nós talvez, eu tenho dito em público isso, tá bem? Ainda na época da discussão sobre a reitoria, eh, eu não tenho esses números exatos agora, mas só para uma questão de conhecimento da comunidade, nós estamos sim na maior troca geracional da história da Unicamp, né? Quando a gente olha 60 anos atrás, nós temos colegas que trabalham na Unicamp há 50 anos, portanto chegaram aqui jovenzinhos. Nós temos docentes considerando a aposentadoria da compulsória com 75, que viraram professores muito jovens também, 22, 23 anos, e estão completando perto de 50. Muitas dessas pessoas, pela própria força da legislação, ou pela necessidade natural de concluir uma passagem da carreira e seguir com a vida, com outros projetos novos, né? Elas estão fazendo esse processo de aposentadoria. Se isso é um desafio financeiro, né? Por um outro lado, é também um momento da gente analisar essa chegada. Eu sempre falo, eu vou só dar um dado na questão dos professores, mas esse dado também é muito sólido na questão dos nossos servidores técnicos administrativos, que eu não tenho esse número aqui de cabeça, mas não é difícil achá-los. Mas nós estamos perto se a gente pensar nos últimos 12 anos, né, nós estamos numa troca geracional de professores da ordem de 900 professores aproximadamente. Isso significa quase 50% do nosso corpo docente, ou seja, 50% dos nossos professores têm 10, 11 anos de Unicamp, né? E claro que alguns, eu sou da turma que tenho mais tempo que isso, eu tenho 38 anos agora em maio que eu vou fazer de universidade. Mas eu sou jovem, eu sou uma pessoa de 62 anos, o que significa dizer que eu cheguei aqui com 24, né? Eu estou na minha trajetória aqui e me sinto muito feliz de ter feito essa trajetória numa universidade como a Unicamp, de ricas oportunidades intelectuais e de liberdade de pensamento incríveis, né? Mas isso precisa de muita responsabilidade da nossa parte também sempre. Por que que eu falo isso? Porque nós temos também que criar condições que favoreçam essa convivência intergeracional, para que essa troca, porque, veja, se às vezes um determinado perfil de trabalho ou de perfil vamos dizer, de estrutura institucional, a idade se torna um problema, na universidade não. uhum, Na universidade, a idade também é um capital fundamental. Na medida que um professor que tem 50 anos de história, 40, ou um servidor, ele tem um acúmulo de conhecimento que a gente precisa fazer com que eles. Então, criar processos onde a gente registre isso é fundamental, né? Porque se tem algo importante numa estrutura como a nossa, é a experiência, é o conhecimento científico acumulado. E é claro que as novas gerações chegam com um conhecimento científico muito robusto e um conhecimento muito forte na ponta mais do conhecimento. Vou dar um exemplo. Na área de tecnologia e inovação, eles mexem nos computadores muito melhores do que muitas outras pessoas, com né? certeza. Eu me lembro que eu fiz a minha tese numa linguagem que chamava WordPerfect, né? 1993. Então eu escrevia à mão e depois digitava, porque não tinha um computador para todo mundo.
E eu tinha colegas que diziam assim: César, eu não consigo escrever no computador, eu preciso escrever na mão, né? Por causa da forma que se relacionava com as tecnologias. E isso hoje está muito superado, né? E a velocidade dessa questão é muito importante. Então, só um exemplo, mas sobretudo também na forma de lidar com pessoas, na forma de lidar com a universidade. Então, eu acho, Edson, que esse é um dos grandes desafios, né? Porque é fundamental saber de quem está na universidade há décadas, ter um conhecimento, mas também apontar para um futuro onde os jovens possam criar os projetos da Unicamp para fazê-la ser melhor, cada dia melhor. Exatamente. Professor, tem mais 2 itens aqui. Quando, logo após a pandemia, né, coincide com a minha chegada aqui na Educorp, eu lembro de ter conversado muito com o professor Tom Zé, o senhor acompanhando com o chefe de gabinete, e o professor Tom Zé indicou para mim fortemente: Edson, aproxime a Educorp do segmento docente também. A Educorp é prioritariamente para a PAEP, tá? Mas ela não pode ficar isolada sem dialogar com também a produção de conhecimento docente. Isso tem acontecido, professor. Então, eu queria te ouvir sobre esse item. A Educorp também manter, né, a missão dela específica para a PAEP, mas também se relacionar com o campo docente em diversos temas. Temos tido experiências muito positivas. Queria te ouvir sobre isso. É muito bom saber. Eu lembro dessa conversa, sim. Enfim, pela própria natureza da Educorp, pela própria vocação, a mensagem que o professor Tom Zé trouxe na época tinha muito a ver com o que ele também tinha ouvido durante o processo de, vamos dizer assim, de maturação na campanha, né? Os debates. Nos debates, porque quando a gente está pleiteando o cargo ou disputando isso, a gente está disputando ideias, aprendendo com as pessoas, ouvindo a comunidade. E alguém disse: olha, a Educarp pode se beneficiar muito da visão dos docentes, né? Porque você tem razão. Havia uma relação muito direta entre o docente e o aluno em sala de aula. O servidor ficava aqui aportando suportes da sua atividade meio, que é viabilizar o ensino, a pesquisa, a extensão, a assistência, a inovação, né? Acho que são 5 grandes pilares aí que pode-se dizer da universidade atual, né? Mas que havia uma certa distância e essa aproximação foi fundamental, não só pelo conhecimento, pela qualidade da pesquisa que as pessoas fazem na ponta do conhecimento, né, na fronteira, mas sobretudo pela questão da questão que são ainda fundamentais no ensino, né? Didática, métodos, né? Eu costumo dizer, eu tenho muitos alunos que fizeram doutorado comigo e que não foram para a universidade. Todos sabem que eu venho da área de esportes. Eu tenho muitos alunos brilhando na gestão pública e também trabalhando em atividades privadas dentro do campo dos esportes ou da educação física. E eles dizem para mim com muita clareza: o domínio do método científico ajuda a pensar o meu trabalho, né? Portanto, quando fazemos isso e trazemos para a Educorp também o rigor do método científico, que não só é de domínio de professores e de estudantes, mas é de domínio público, a gente eleva as questões. Porque, de fato, o conhecimento carece de método científico como suporte para que ele tenha credibilidade, tenha força, né? Então, eu vejo isso como muito bom, né? Eu gosto de falar, por exemplo, do programa Universidade, o modelo. É um modelo que eu acho fantástico, é um modelo de cooperação, de doação, né? Quer dizer, muitos estudantes oferecem cursos às pessoas do nosso entorno que chegam aqui e ficam maravilhados com o conhecimento que é nosso e que estava reservado a nós mesmos aqui. Quando aquilo sai daqui, a gente não só leva a simpatia e o orgulho das pessoas estarem aqui, mas fortalece essa relação em redes, né? Então, eu acho isso fundamental. Eu estava mesmo, me lembro dessa discussão, e é algo que a gente gostaria muito de fortalecer, né? Porque é óbvio, os professores hoje têm uma rede. Quer ver um tema? Vamos falar da internacionalização. Foi um grande desafio, Sim. isso nos anos, há 30 anos atrás, enfim, né? Hoje não é mais. A nossa geração de professores jovens chega com muitas experiências internacionais. Então, são desafios que a gente vai lento e gradualmente pontuando. E ontem mesmo, quando eu falo ontem, eu sempre gosto de dizer que eu estou falando num dia, então eu estou me Recentemente. situando recentemente.
Eu estive numa reunião na Fiesp e as empresas sabem que se não fizerem pesquisa qualificada em inovação, elas não vão sobreviver no mundo. Então é como a universidade, ela sabe que para se situar no mundo, ela tem que fazer esses processos de interação, né? E vou mais longe, Edson, um trabalho que nós também fazemos hoje, eu diria que eu agradeço a todas as pessoas da comunidade, é nos aproximarmos também da comunidade de uma forma geral, Perfeito. das cidades, das regionais, né? Também dos nossos grandes comitês nacionais e estaduais, porque é assim que a universidade se mostra importante. Perfeito. Então, pegando ainda a internacionalização, há um investimento da universidade aí através do orçamento que é repassado para a Educorp e a gente dá inglês e espanhol aqui. Não faz sentido que esses temas, essas duas línguas, né, elas não sejam contextualizadas com a visão de internacionalização. Então, nesse sentido também, pegando um pouco essa aproximação com o segmento docente, obviamente a Educorp precisa estar conectada com a DERE, Claro. que cuida dessa parte da intercâmbios, e também fazer com que o investimento em língua estrangeira também ajude nessa busca de melhoria dos nossos indicadores, né? Na questão da relação com a sociedade, é importante também a relação com a USP e com a Unesp. Uhum. A professora Adriana, da USP, acabou de assumir lá a escola USP e já está programada uma visita dela aqui para ela conhecer melhor o modelo da Educorp, porque a USP também tem tido uma aproximação conosco, inclusive dentro do tema linguagem simples, que é um tema que tem também sido referencial aí para as tratativas externas. Então, tudo isso faz parte do cenário que agora a sua gestão tá validando, digamos assim, e tá apoiando e até meio que acompanhando um pouco para que a Educorp realmente tenha essa integração interna, precisa ter com os docentes, até com os alunos. Estamos tentando também com as escolas de alunos também, que funcionam de cada unidade, né? As Uhum. escolas juniores aí, Uhum. também que tem um potencial de aprendizagem e assim fortalece todo um conjunto de possibilidades de melhoria na capacitação, que é um item estratégico dos nossos planos. Pois é. Bom, se a gente também olhar a visão da Unicamp do futuro, desse Planos, que foi a nossa origem da entrevista, desse Educast, Educast. né? É, nós temos aqui uma visão de futuro de interferir mesmo na América Latina, né? Na formação interdisciplinar, inclusiva, promovendo isso tudo que falamos aqui, não é? Mas a gente fala com um sentimento muito robusto sobre desafios globais, desafios locais e globais, né? Portanto, para enfrentar desafios globais, é fundamental que a gente se internacionalize, né? E a nossa internacionalização também tem que ser com o sul do mundo, né? Não só viajar para os Estados Unidos ou para o Canadá, Uhum. mas interferir na América Latina, interferir na África, né? Interferir Na na China. China. A China eu até brinquei outro dia, eu estava fazendo uma entrevista e eu disse que eu estava fazendo uma pequena palestra num evento de abertura e tinha dito que nós tínhamos 45 convênios, né? E aí eu vejo o professor Rafael da DERE me fazendo um sinal. Aí eu falei, professor, o quê? Ele falou, não, não são mais 45, são 47. Portanto, em 2 semanas da data do número que eu tinha de convênios com a China, nós já tínhamos mais 2. E eles também estão aqui o tempo todo, porque a China percebe o capital que temos no Brasil humano, mas, sobretudo, eles têm um respeito imenso com a Unicamp. Portanto, essa nossa forma de interagir globalmente, ela tem que ser em várias correntes. Eu vou falar de um projeto só para ilustrar isso. Nesse momento, eu era para estar indo com uma delegação para o Timor-Leste. Sorana Bison do IEL e o pessoal da DERE, através do Itamaraty, participaram de um projeto e fomos escolhidos para contribuir com o Timor-Leste, que é um país em reconstrução, né? Foi português, depois teve lá uma invasão, né, na Indonésia.
E, e eles então decidiram que a língua oficial deles será o português. Só que eles precisam ensinar o português nas escolas e nós estamos ajudando nisso. Fantástico. Fantástico, né? Esse é o papel da Sim, universidade, né? sim. Por que que nós não fomos para lá, a delegação? Nós resolvemos recuar um pouco por conta do momento mundial, né? Os nossos voos seriam por Doha, ali pelo Catar, e ali é uma região que está meio difícil Melhor não de correr esse risco melhor nesse não passar momento. por cima ali, né? A gente tem mais tempo, nós fizemos uma carta ao Itamaraty, também ao presidente do país, né, explicando. Mas é só para mostrar que, para que isso aconteça, Edson, nós temos que ter um conjunto de energias dentro da universidade e de sinergias para que os nossos servidores também se preparem para esse futuro, né? Perfeito. É isso, não tem muito segredo. Tem que trabalhar demais. E tem que ter investimentos nessa direção, reconhecimento dessas relações e, sobretudo, confiar que organicamente a universidade tem três segmentos muito importantes que tem que se correlacionar, tem que aproveitar essa construção. Claro, os conflitos são inevitáveis e a gente está exatamente aqui para tentar administrar isso e fazer com que a universidade cresça. É óbvio que fazer as correlações com os grandes centros de pesquisa são fundamentais serem preservados, mas é importante que nós também olhemos para isso, né? Então, é, os desafios da universidade não são pequenos, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a cada passo que a gente vai dando, nós vamos percebendo a nossa capacidade institucional de dar um passo além, que é um bom sinal para a nossa instituição. Perfeito, professor. Tentando já começar a fechar a nossa conversa muito positiva. Agradecer a sua gestão por dois aspectos também importantes. Por ter já designado uma comissão organizadora do 10º Sintec, que vai fazer parte da programação dos 60 Sim, anos, e também já, enquanto presidente do CRUESP, que o senhor ainda está na isso até o presidência do fim do mês, CRUESP, né? já ter também dado uma portaria para a realização do terceiro Compoesp. Então, são eventos que vão acontecer ao longo desse ano, Sim, e que a EduCorp está presente, mas também que mostra o potencial da universidade de produzir, valorizar a sua produção interna, aí os PAEPs sim, estão presentes, sim, mas também de ser modelo para outras universidades. Ontem mesmo participei de um evento, também dizer o termo ontem aqui, mas um evento de bibliotecários, com presença da USP e da Unesp, e aí um rico momento de integração entre as três principais sim, instituições sim. de pesquisa e de ensino do país. Então, eu fecho com isso da minha parte, deixo o senhor à vontade para suas considerações aí finais e novamente agradecendo aí por esse EduCast. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero ter ajudado a comunidade a conhecer um pouco daquilo que estamos fazendo, né? A gente revisita o programa de gestão permanentemente, todas as nossas áreas, a gente persegue os objetivos. Programas de gestão são compromissos que foram feitos, né? E dentre eles esses compromissos, desses fortalecimentos e desses programas que permitam as pessoas também se inserirem, né, na área da formação, coisas dessa natureza, né? Eu sou um defensor daquilo que se aconteceu na autonomia universitária, porque o CRUESP é um conselho de reitores muito importante, que é onde as três universidades juntas formam, ou melhor, produzem uma força mais robusta, né? USP, Unicamp e Unesp juntas são muito mais fortes do que a Unicamp sozinha, a Unesp sozinha, a USP sozinha, né? Claro que a gente tem as nossas particularidades, as nossas identidades, que são importantes serem preservadas, mas ao mesmo tempo, este modelo que já tem desde 90, né? Ele tem muita consistência nesses 36 anos, praticamente, né? E é preciso preservá-lo. E o Compuesp, no fundo, é um pouco isso, né? Ele Sim, é uma espécie de entrelaçamento dos projetos dos nossos servidores, né? Que tem uma forte aceitação das três universidades, seu corpo de servidores, né? Assim como o Sintec, que é
projeto nosso da universidade que também gerou o conceito do Compuesp aí em algum momento. Então, Exatamente. são projetos muito importantes também que precisam ser fortalecidos, né? Acho que a palavra é essa, né? Porque eles Isso. estão E muito consolidados e bom que a precisam... sua gestão esteja renovando um Não, pouco pois é, não tenho a e menor dúvida de incentivando. que isso é fundamental para a nossa instituição, né? O momento nesse, acho que é importante eu concluir com uma palavra positiva, né? Nós temos falado um pouco nos movimentos, né? Mas eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir seguir produzindo e trabalhando e deixando a universidade um pouquinho melhor a cada dia. Obrigado pela oportunidade, também as pessoas que aqui trabalharam para que isso pudesse acontecer, nesse prédio da Educorp tão bem construído e nesse canto da universidade aqui, que está lento e gradualmente se povoando muito, né? Com a chegada agora da fazenda, do RIDS, nossa, aí a universidade vai crescer bastante. Vida longa para a Unicamp. Isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, todo meu prazer. EduCast, conectando você ao futuro do seu conhecimento.